Eu sou Vicente Pacheco e gostaria aqui de agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal, que está deixando seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas. Muito obrigado por a participação de vocês. E para você que ainda não participa do nosso canal, entra lá no YouTube, Centro Avançado em Sistema Autoligado, se inscreva e venha com a gente participar desse grupo que está excelente, está fantástico. Voltando ao que eu estava falando, né, nessas nossas aulas iniciais, nós estamos falando sobre o PEXA e agora nós vamos falar sobre o terceiro passo do PEXA, que é o posicionamento dos acessórios. Então, o posicionamento dos acessórios, a gente preconiza colar no centro da coroa clínica. Tá? Então, a gente, do mesmo jeito que já colava no convencional. Lógico que tudo tem sua exceção e aí a gente acaba vendo mais detalhadamente o posicionamento desses acessórios de acordo com os casos clínicos, de uma mordida aberta, uma mordida profunda, de uma colagem para potencializar uma mecânica de classe 3, para potencializar uma mecânica de classe 2. A gente pode variar essa colagem desses acessórios, mas de uma maneira geral a gente cola no centro da coroa clínica, como vocês estão vendo essas imagens do New Evolution aí. Por que no centro da coroa clínica? Porque a gente tem essa relação da altura com o tórax. Então, determinando o centro, o tamanho da coroa, eu determino o centro da coroa clínica, aonde eu vou posicionar o meu acessório no centro da coroa clínica. Dentro desse acessório existe uma prescrição, vocês sabem tanto quanto eu, existem inclinações vestíbulo-linguais que vão determinar a terceira dimensão do posicionamento desses dentes, e aí vai ter a leitura do tórax, que é essa linha tracejada, que é o posicionamento vestíbulo-lingual de todos os dentes, da arcada superior e arcada inferior. Caso eu desloque esses bractes, esses acessórios mais para a cervical, eu vou ter uma alteração na leitura desse tórax, além de extrusão, como você pode ver no esquema. Então, o meu dente ele fica mais verticalizado e extruído, e se eu posicionar esses acessórios mais para a incisal, eu vou promover para eles uma vestibularização e uma intrusão. Então, essa é a importância da relação de por que colocar no centro da coroa clínica, porque a relação da altura, do X, do posicionamento vertical dos nossos acessórios, vai dar a resultante final do tórax que está embutido dentro desses brackets. Tá? Mas de uma maneira geral, a gente cola no centro da coroa clínica. Tá? E aí você vê o resultado estético que está nessa paciente que é lá de Bauru. Então, de uma maneira geral, o que a gente vai fazer, como eu já disse? Colar no centro da coroa clínica. Mas cuidado, porque tem algumas variações. E digo, repito, como eu disse agora há pouco, nós vamos ver isso mais detalhadamente quando a gente começar a ver os casos clínicos. E aí fica mais fácil para vocês entenderem, mas já vou adiantar alguma coisa. Então veja essa situação. Tenho esse paciente, né, que eu tenho que determinar 2 pontos para eu continuar, né, na minha referência da minha colagem. Os desgastes da borda incisal dos meus dentes e o quanto eu tenho de sulco gengival. Então, vamos dizer que nessa paciente aí, o dente 21, esse incisivo superior do lado esquerdo, eu não tenha desgaste da borda incisal. E aí eu vou com a minha sonda milimetrada, sondo esse sulco e eu vejo que eu tenho um sulco a mais, quer dizer, um excesso de tecido gengival. Então, eu posso reconstruir essa borda ou não, deixar para fazer isso ao final do tratamento, ao final do clareamento, né? Termina-se o tratamento, faz o clareamento e restaura, ou eu posso fazer uma restauração provisória até para deixar o paciente esteticamente mais aceitável, tá? E ajudar o posicionamento dos meus acessórios. E aí eu meço o tamanho da coroa clínica do meu incisivo e vou medir lá o quanto que ele teria lá de excesso de gengiva. Então, ou eu posso pedir para remover esse excesso de gengiva no começo, posso deixar para o final. Se esse excesso de tecido gengival estiver atrapalhando o posicionamento correto do meu acessório,
a gente tem que pedir para remover esse excesso de tecido gengival antes da colagem. Se não estiver atrapalhando, aí fica mais uma escolha, uma definição sua junto com o paciente, se vai fazer antes ou se vai fazer ao final do tratamento, ok? Mas aí eu determino o posicionamento vertical do meu acessório e transfiro para o meu outro incisivo, e os meus brackets estão posicionados no centro da coroa clínica, tendo como uma referência a borda incisal dos incisivos superiores, ok? Vamos para uma outra situação. Vamos supor, né, que a minha situação agora, eu tenho um desgaste da borda incisal. Então, o meu dente foi desgastando, foi extruindo, foi desgastando, foi extruindo. Isso às vezes pode acontecer. E o meu suco gengival está normal. Então, eu não tenho um excesso gengival, eu tenho uma extrusão desse elemento com desgaste da minha borda incisal, certo? Então, eu vou ter que promover o que nesse incisivo central do lado esquerdo? Eu vou ter que intruir esse dente, para que eu devolva o zênite gengival e para que eu crie espaço para a reconstrução dessa borda incisal desse dente que foi desgastado, certo? Então a minha referência para colagem, aí eu já tenho que parar para pensar um pouquinho, eu não posso mais usar a minha borda incisal porque ela está desgastada para colar. Eu me baseio por onde? Pelo meu zênite gengival. Então a minha referência passa a ser o meu limite cervical. Então eu colo o acessório determinando não mais da borda para o centro da coroa clínica. Nesses casos onde eu tenho a borda incisal desgastada, a minha referência é do meu limite gengival, do meu limite cervical para a coroa. Por isso que fica esse desnível que vocês estão vendo no esquema entre os brackets. A hora que eu passo o fio, o que acontece? O fio volta à forma original, intrui esse dente, devolve o zênite gengival e cria um espaço para eu reconstruir a minha borda incisal. Então você vê que não é sempre no centro da coroa clínica, às vezes tem algumas variações de acordo com a situação clínica que você está se deparando. Veja esse outro caso, é um caso do curso de residência clínica aqui de João Pessoa. É um caso onde na cefalometria, né, no posicionamento do incisivo, a gente via que em relação ao longo eixo do incisivo superior com o eixo Y de crescimento, esse incisivo ele não poderia ser nem vestibularizado, nem lingualizado. Ele já estava bem posicionado no início do tratamento. Então, eu não podia deixar com que ele mudasse a sua inclinação, mudasse o seu torque, tá? Então, aí o que a gente sabe? A gente sabe que a prescrição do CASA, a gente tem nos incisivos centrais superiores mais 12 e nos laterais mais 6. Ele tem um leve apiamento e precisa de uma expansão. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer na minha colagem? Para que evitar a minha vestibularização desses dentes, para que esses dentes não se vestibularizem na hora da bioadaptação. Eu tenho que, olha lá a relação na face do paciente, eu tenho que inverter os brackets. Ele ainda tinha um pequeno apiamento, aonde eu vou fazer um desgaste interproximal antes de colocar o fio, antes de iniciar o tratamento. E isso vai ser um outro assunto que nós vamos dispensar uma aula todinha de quando fazer o stripping, os strippings ou os desgastes interproximais, ou os slices, não sei como é que você gosta de chamar. Então, quando fazer e como fazer para dentes anteriores e para dentes posteriores. Tá? Então, ele tinha um pequeno apiamento, precisava de uma bioadaptação transversal e eu não queria que esses dentes se vestibularizassem. Então, o que a gente leva o recurso? Entendendo a prescrição que a gente trabalha, cola-se os brackets invertidos. E aí eu tenho a mudança do torque. Então esse dente passa a ficar com torques negativos, onde eu tenho o controle no sentido vestíbulo lingual desses dentes. Então você vê, é uma outra dica, é uma outra característica, uma outra possibilidade que a gente tem na colagem dos nossos acessórios. Então não existe uma regra geral, como uma regra fixa. Como eu disse, no geral a gente acaba colando no centro da coroa clínica.
E olha essa outra paciente que nos procurou e veja aqui como é os dentes dessa paciente. Ela tem um pequeno desnível de zênite gengival. E aí, então, se eu pegar o incisivo central 11, que está em melhores condições em matéria de desgaste, em matéria de zênite ao sorriso, e for transferir para o meu incisivo do outro lado, veja que esse incisivo vale a pena eu reconstruir esses incisivos antes da minha colagem, porque vai me facilitar a colagem pela borda incisal, ou se eu não quisesse reconstruir agora, eu teria que fazer a colagem baseada pelo limite cervical dos meus dentes. Tá? Mas aí vale a pena reconstruir para devolver a estética e a colagem já ficar mais equilibrada para você. Então, vai no centro da coroa clínica e transfere pelo outro dente, se baseando pelo limite cervical da coroa. Veja o incisivo lateral, também tem alteração de tamanho. Veja que esse lateral direito é maior que o lateral esquerdo. Então, ou se reconstrói para ter a borda incisal como referência, ou nós vamos colar esse bract do incisivo do lado direito e ter como referência o limite cervical para determinar o posicionamento do bract do lado esquerdo, ok? Ou se reconstrói para ter a referência da borda, ou se não for reconstruir, tem que se basear pelo limite cervical, e o mesmo acontece com o canino. Veja que o zênite gengival está bem alterado, esse canino do lado direito está com a anatomia mais perto do normal, veja que do lado esquerdo a ponta de cúspide foi desgastada. Então, de novo, ou eu reconstruo esse canino e passo a fazer a colagem pela borda incisal do canino, ou eu vou colar o meu acessório no meu canino do lado direito, que está perfeito, e colar o acessório no canino do lado esquerdo, me baseando pelo limite cervical desse dente. Ok? Então, de uma maneira geral, a gente cola no centro da coroa clínica e as variações de colagem, de acordo com as mecânicas, de acordo com mordida aberta, mordida profunda, classe 1 ou classe 2, nós vamos estar passando para vocês nos casos clínicos, porque fica mais fácil para vocês entenderem quando a gente estiver avaliando os casos. Ok? Então, deixa aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Quem ainda não se inscreveu, vá lá no Centro Avançado de Sistema Autoligado e se inscreva para participar aqui conosco no nosso grupo. Ok? Muito obrigado e em breve eu volto para estar falando para vocês sobre o 4º passo do PEX. Até breve.